Busca algum tipo de alívio? Quer finalmente descansar e sentir a razão tomar conta da sua mente? Bom, provavelmente um desses conselhos te ajudará a iluminar as dúvidas que sente agora, te revitalizando, tirando o cansaço, motivando e inspirando. Afinal, conselhos que trabalham com o real, lições que ensinam não só comportamento, mas mentalidade, é o que você precisa para juntar os pedaços da sua existência e criar algo de útil novamente. Um propósito para si mesmo. Quer saber mais? Então vamos ao que interessa. Todo mundo gosta de ti até não gostar. Durante a sua vida, principalmente em momentos em que estará no ápice ou no melhor momento de uma situação, ao seu redor encontrará admiração e amizades. Pessoas te elogiando, apoiando, dizendo que gostam de ti, andando ao seu lado para aprenderem ou participarem daquilo que faz. E isso encontrará tanto nas amizades como em relacionamentos amorosos ou até mesmo em parcerias profissionais. As pessoas gostarão de ti, do que faz, do que representa em certo momento. Entretanto, quando as luzes se apagam, quando se enjoam de ti, quando outro ponto de interesse aparece no mapa, a maioria abandona. Diz que não há mais tempo, ou que precisam de tempo. Explicam que mudaram de opinião, ou que agora não é um bom momento. Falam que agora discordam, e deixam bem claro o motivo da discordância. E no meio dessa confusão, dessa contradição de decisões e atos, você fica perdido. Pensará que sentirão inveja de ti, que te odeiam, que sempre quiseram o seu mal, que sempre planejaram te abandonar no primeiro sinal de um problema. Mas nem sempre é maldade. Às vezes a pessoa só te jogou para fora da vida dela, assim como você já fez isso com outros, pois conexões se dispersam, o foco muda, a concordância se transforma em discordância fácil. As boas conversas se transformam em discussões, e a felicidade, em muitos casos, pode enjoar fácil também. Nós, como seres humanos, somos bem confusos dependendo da época. E se você não se acostumar com o fato de que pessoas gostarão de ti e andarão ao seu lado, até que um dia não gostem mais e te esqueçam, quando você não entende isso, ficará sempre frustrado por aí. Entenda essa verdade, entenda como as pessoas são e como funcionam, e dificilmente irá se decepcionar com elas de novo. Porém, se ficar aí, andando em uma corda bamba, tentando equilibrar expectativas, aí sim cairá feio. Espere o amanhã e será um fracasso. Quando você visualiza aquele que quer se tornar, quando planeja mudanças, traça objetivos, define valores, quando imagina todo esse cenário futuro e diz: amanhã começo, nesse instante, nesse pensamento, você inicia o seu fracasso, porque a atitude, comportamento, mentalidade não começa amanhã. Começa hoje. É o hoje que importa. É o momento de agora que se define mudanças. Caso contrário, será sempre uma idealização, um sonho que passa pela sua mente e se esvai entre mil pensamentos e informações desnecessárias. Logo, levante-se um pouco e vá se olhar no espelho. Enxergue as promessas que fez ao longo desses meses. Pense no que prometeu para si no começo do ano. Veja o tanto de tempo que já desperdiçou, quando você mesmo antes disse que não perderia mais um segundo da vida. Aí está você, enxergando seu eu melhorado do amanhã, sempre jogando para o futuro, e a culpa se mantendo no seu eu de agora, que enxerga a mudança mas nunca muda, e por isso se torna um fracasso. Quando é que você vai parar com isso?
Quando é que finalmente tomará a primeira atitude agora, em vez de adiar esse simples passo para amanhã, semana que vem ou próximo ano? É na pressão que se molda. É fácil ficar em silêncio quando ninguém te provoca. É simples manter a calma quando não há nada te pressionando. É uma tarefa prática organizar as coisas quando nada te apressa, pois nos momentos fáceis da vida nada provocará, nada te testará. E quando tudo está sólido e seguro, ser o melhor de si é o mínimo. Mas, e quando tudo está um caos? E quando gritam contigo? E quando alguém te ofende de graça, do nada? E quando a situação te pressiona tanto, a ponto de você estar prestes a perder o seu equilíbrio? São nessas dificuldades, nesses testes que apertam a sua existência, que de fato valem de algo, pois é na pressão que você define quem realmente é. Porque quando tudo está tranquilo, qualquer marinheiro mantém o barco em ordem, mas na tempestade, só os experientes e corajosos manterão o barco estável, navegando entre as ondas altas e estrondosas. Portanto, ficar em silêncio no silêncio, ser calmo na calmaria, isso não diz nada sobre ti. Se manter a sabedoria na desordem, se definir tranquilidade e controle enquanto se desesperam, se permanecer em silêncio enquanto te provocam, é aí que você trabalha com seu potencial. Serão nessas dificuldades e obstáculos que você de fato treina a sua força e caráter. Se existe desespero, crie estratégia. As dúvidas não são somente perguntas do seu eu interior, mas também sinais de que a sua consciência não está estável. Conforme o desespero começa, quando a ansiedade bate na porta, as dúvidas surgem como alerta, perguntas que não querem respostas, mas sim demonstrar a sua fraqueza. E se você está cheio dessas incógnitas, se não sabe responder para si mesmo o que deve fazer, como deve agir, qual habilidade aprimorar, se não sabe responder o básico da sua existência porque está totalmente ausente de estratégias, vazio de existencialismo. Entenda, estratégias, reflexões não possuem valor apenas em um campo de batalha ou em momentos sob pressão, mas sim dentro também das suas lutas internas da mente. Como lidar com uma pessoa, como avançar diante de tal situação, como anular esse incômodo. É com essa lógica, é com raciocínio que resolverá as pendências do cotidiano. Portanto, pare de se sentir nesse desespero todo, pare de ficar parado e alimentar a ansiedade e comece a pensar e testar possibilidades. Ande, porque você só descobre se está na direção errada caso se movimente. Sem disciplina, sem respeito. Como espera reconhecimento ou que te respeitem quando você em si zomba da própria existência? Poderia muito bem ter um corpo mais funcional, órgãos saudáveis, mente limpa e organizada. Poderia não só possuir uma aparência melhor, como habilidades superiores, ensino elevado e comunicação exemplar e impressionante. Já que uma postura que impressiona não é usar roupas caras e ostentar posses. Muitos cantores e famosos fazem isso todos os dias e escancaram suas almas vazias. Não é respeito nem exemplo. Se quer de fato respeito, então onde está a sua disciplina? Onde se encontra a sua seriedade na hora de estudar? Seu compromisso no momento de treinar? Sua dedicação em ser melhor do que a si mesmo e aos outros? Cadê a sua raiva combinada com força quando quer se diferenciar e avançar? Entenda, só terá admiração quando colocar em prática a sua versão superior. E só sustentará a superioridade quando definir a disciplina para tal feito. O que o seu silêncio diz? Às vezes, tudo o que precisa é escutar o silêncio. Não é buscar conselhos, nem aprovação, nem se distrair com uma música.
É sentar em um canto, ficar confortável e enxergar o que o silêncio e a sua consciência mostrarão a ti. Sejam revelações do passado, análises de planos, visualização de erros, compreensão em relação aos seus sentimentos. Tudo o que o silêncio revelar, você deve levar em conta e pescar um aprendizado. Porque esse ato de silenciar e observar o que a mente demonstrará ajudará você a se localizar, a encontrar o ponto em que está agora e o que deve fazer tanto para avançar como também para se corrigir. Alguns diriam que é um ato de meditação, mas eu vou além. Falo que é uma forma de conversar com seu eu interior, uma maneira de obter uma conversa íntima com a sua essência. O que você sabe fazer para si mesmo? Tem gente que nem se importa com a própria higiene. Tem noção disso? Pessoas que não lavam a louça, não organizam o quarto, não cumprem os horários que estipularam para si mesmas. Falam que farão tal coisa, dizem que aprenderão certa habilidade e no fim fica só nessa falação, na promessa, descumprindo acordos que fizeram com a própria vida e ainda achando ruim quando nada dá certo. Entenda, se você é irresponsável consigo mesmo, nada te favorecerá. Você pode tentar 1000 vezes, mas tropeçará nos conceitos básicos do seu rumo. Portanto, comece a fazer aquilo que é essencial para você. Aprenda a cozinhar para que você se alimente bem de forma saudável. Aprenda a organizar para que o seu espaço te forneça praticidade e leveza. Aprenda a se importar com a sua aparência e higiene, para que evite problemas, tanto sociais como também de saúde. Sério, se você não faz esse básico, como acha que conseguirá algo além? Seja grato e não guarde mágoa. Se você manter a sua mente focada nas coisas ruins, atrairá o ruim, pois situações são normalmente definidas a partir dos efeitos dos seus pensamentos e ações. E quando você não é grato pelo que tem, quando se concentra demais nas circunstâncias negativas do passado e desanima ou sente ódio por tudo aquilo que já passou, tende a reviver os mesmos momentos não só em sua consciência, mas produzindo de forma inconsciente esses elementos em seu cotidiano real. Por exemplo, se já se frustrou com um relacionamento e entra em um novo relacionamento ainda com os traumas e dores do passado, a tendência é o problema se repetir. O mesmo no contexto profissional. Se não aprendeu com os erros, se não é grato pela experiência, provavelmente irá desanimar de novo, ou frustrará aqueles que contavam contigo. E não estou dizendo para pensar positivo sempre, mas pelo menos tenha harmonia na consciência, sendo grato e entendendo o valor de tudo, sem mágoa, sem frustração, apenas a compreensão e a razão. Conheça mais livros e menos pessoas. Em um mundo onde a maioria não carrega responsabilidade alguma, em uma sociedade com os mesmos assuntos ecoando e poucos aqueles que buscam diferente, você, nessas experiências sociais, conhecerá a mesma pessoa em várias. A aparência muda, o sotaque muda, a personalidade parece diferente, mas no fim são as mesmas opiniões, a mesma essência no comportamento e caráter, a mesma cultura. E você tenta socializar, tenta conhecer, mas só cai em conversas medíocres, em situações mais do mesmo. Naquele momento sem graça onde percebe que estaria bem melhor se tivesse ficado em casa. Logo, é bom conhecer e interagir com as pessoas no geral. Afinal, você treina a comunicação, desenvolve habilidades sociais e assim por diante. Entretanto, com certeza vale bem mais a pena conhecer mais livros do que pessoas. Pois enquanto a maioria só oferece besteira no geral,
Os livros te oferecem conversas profundas que te levarão sempre a algum lugar que vale a pena. Sem habilidades financeiras, sem estabilidade. Se você não sabe definir aquilo que precisa e aquilo que é desnecessário, se não entende o valor do dinheiro a ponto de economizar e excluir certas coisas do seu rumo, a tendência é cair em dívidas. Aliás, tem gente que sai todo final de semana, posta fotinho em festas, ostenta baldes de bebidas, mas a conta bancária está lá no negativo, com a dívida aumentando cada vez mais por conta dos juros altos. Entenda uma coisa, quanto mais você tem, e quanto mais tenta se provar, mais preso estará em relação ao que possui e ao que tenta ser. A não ser que tudo o que tenha seja uma utilidade, porque se tudo o que adquirir tiver uma função em sua vida, mesmo que seja inspiração, ótimo, então certamente garantirá progresso e maior liberdade. Mas se você gasta com o inútil, com mesmices, com aquilo que talvez só te esvazia e que te prende na mesma situação de sempre, criando ilusões como se fossem drogas, logo você tende a permanecer preso, limitado, pois tudo o que é inútil contamina sua razão e tira dinheiro da sua conta de forma descontrolada. Logo, cultive o dinheiro, trate bem, pois o dinheiro trabalhará para ti. Em vez de gastar com promoções ou oportunidades entre aspas que no fim ter ou não, comprar ou não faria e nunca fará diferença alguma em sua vida. Amor é um risco. Amar te gera maturidade, um maior entendimento de como as pessoas funcionam. Revela como as expectativas podem te enganar e também como os seus sentimentos podem te motivar ou ser o principal fator para sua fragilidade e queda. Afinal, é somente com o amor, ou a pressão, ou o ódio, essas sensações mais fortes, que você entende como controlar e limitar os seus sentimentos para que não perturbem o seu julgamento e raciocínio. E isso é bem importante, pois você sabe muito bem que muitos são aqueles que destruíram toda a vida porque não souberam lidar com o amor. Enfim, de qualquer maneira, quando se trata de amar alguém, o risco e as variáveis são tão amplas que, se não ficar esperto, se não colocar a cabeça para funcionar e apenas se confortar com as emoções, é óbvio que sairá machucado dessa. Logo, é bom aproveitar, é bom amar, desde que você tenha sua razão intacta também. Caso contrário, por mais que doa, caia fora, pois amar já é uma variável. E quando você não sabe lidar com o sentimento, quando a conexão já apresenta dificuldades, bom, você não esperará que o problema se transforme em catástrofe ou em trauma, não é mesmo? Se estão perturbados, gere tranquilidade. Se em um momento difícil as pessoas se desesperarem, falarem alto, brigarem entre si, e você apenas ser mais uma voz escandalosa e desesperada, bom, então você é inútil. E longe de ser um líder, mas, se conforme as pessoas falam mais alto, você age com dedicação e eficácia, discretamente solucionando o problema ou facilitando o rumo de todos, logo te enxergarão como um facilitador, um líder, alguém que deveriam escutar ou conhecer. E é aí que você naturalmente ganha um espaço próprio, seja em qualquer situação ou ambiente. Porque se as pessoas demonstram perturbação, elas não querem mais perturbação. Não querem alguém que grite mais alto que elas. E nem um indivíduo que só reclamará junto. Elas querem escutar solução, razão. Querem atitude porque não são capazes de nada disso e precisam de alguém que seja. E é aí que você entra. Não para carregar o problema de todos, mas para aproveitar as oportunidades e gerar influência. Pois isso te diferencia e também te traz o necessário para facilmente melhorar a sua reputação e imagem. Sem falar muito, sem enrolar,
apenas fazendo o que é certo de um jeito discreto e bem-sucedido. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. Se gostou do vídeo, deixa aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal, tá esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito, não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.